Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver os tipos de fruto, tá? Isso vai ser útil para identificar diversas famílias de angiospermas. Então vamos lá, os frutos na verdade, né? Então já temos o aviso aí, não esqueçam, né? E vamos diretamente às partes básicas de um fruto. A semente, o mesocarpo ou parte média do fruto, o endocarpo, que é a parte mais interna do fruto, e o epicarpo, que seria a casca. Na verdade, o endocarpo aqui eu coloquei a seta um pouco mais para fora, ele é mais para dentro aqui. Tá? Ele é quase já na divisa com a semente. E aqui é uma semente cortada. Essa é uma clusia, provavelmente. É uma planta que tem muito látex, inclusive nas sementes. Por isso que tem essas pontinhas amareladas aqui. Tá? Então, o epicarpo é a parte mais externa, epi, né? O mesocarpo, a parte média, e o endocarpo, a parte interna. Essa parte externa, o epicarpo, também é chamada de pericarpo. Então, o fruto, na verdade, o que é? São paredes do ovário. Tá? Paredes modificadas do ovário. Já depois a gente vai ver mais adiante que o pseudofruto, ele é, na verdade, um cálice, por exemplo, um pedúnculo, por exemplo, da flor mais avantajado, como é o caso do caju. Tá? Então, só um detalhe, né? Nem todos os alimentos conhecidos como frutas são frutos, e muitos frutos não são reconhecidos como frutas. Tá? Os frutos se desenvolvem a partir de ovários fecundados e apresentam sementes em seu interior. Um outro conceito que a gente poderia colocar aqui é qualquer estrutura de angiospermas que contenham a semente e a envolvam completamente, né? Para diferenciar de gimnospermas, onde a semente não está completamente envolvida pelo fruto. Por isso que é semente nua, gimnosperma. E angiosperma, né, são as estruturas, os frutos são as estruturas que envolvem e contêm semente completamente. Pronto. Existem frutos com óvulo não fecundado, tá? E eles são chamados de partenocarpos. Tá? Então, sempre há uma exceção, né? A gente coloca uma definição geral aqui, e já como eu falei várias vezes, nem sempre é 100%. Tá? A banana, por exemplo, ela é um fruto considerado uma baga, tá? A semente está soltinha aqui dentro, não está aderida às outras partes mais externas do fruto, né? O endocarpo no caso. E aqui está ele, o endocarpo, o mesocarpo, e lá a casquinha mesmo de fora, amarelinha, é o epicarpo. Se você quiser achar uma semente de banana, você vai ter que pegar, teoricamente, né, umas 500 toneladas de banana. Então, se um dia você quiser, mas professor, eu não vi a semente da banana. Então, você vai ter que comprar e comer muita banana e ter ainda um paladar muito bom para detectar ali na hora da mastigação cadê essa maldita semente, né? Ela é uma planta que está 99,99% das vezes vinculada à reprodução assexual. Então ela já não investe mais em sementes. E quem realmente tenta reproduzir bananeira por semente e fazer melhoramento genético precisa gastar muito dinheiro para conseguir essas sementes. Tá? Bagas, então. Aqui tem uma outra baga que é de Psychotria nuda, uma planta da Mata Atlântica. Essa foto aqui, o crédito é do André Guaraldo, um colega meu, lá de São Paulo. E o fruto foi danificado aqui, tá? Provavelmente algum animal aí, alguma ave que
não ingeriu o fruto completamente, ou algum outro animal, um besouro, gafanhotinho, esperança no caso, ou até mesmo o pilhão, eles não dispersam a semente, tá? Eles danificam o fruto. Para dispersar a semente aqui, o André já filmou, que é o Turdus, né? O Turdus ele arranca o fruto da árvore, atira para cima e engole inteiro esse fruto aqui. Às vezes ele bate o fruto antes para tirar essa parte aqui, o cálice. Tá? Tira o cálicezinho. Aí às vezes nesse momento ele até deixa cair o fruto, mas depois ele tira o fruto para cima, que nem uma brincadeira de criança, e engole inteiro. Isso seria a digestão completa do fruto visando a dispersão de sementes depois. Que é diferente daqui, né? Que o fruto não foi disperso, foi danificado. E a semente não foi predada, ela está aqui dentro. Só para nós entender um pouco como é que funciona a ecologia dos frutos. E aí a gente já conclui, né, que a função evolutiva primordial de um fruto é proteger a semente. Esses são frutos que foram recentemente descobertos, de nora, que é uma planta que tem flores abaixo da terra. E isso ainda não se sabe quem que come um fruto, tá? Essas plantas elas são parasitas de raiz, aqui está a raiz do hospedeiro. Elas absorvem nutrientes dos hospedeiros e aí se dão ao luxo de produzir flores e frutos. O detalhe da flor de dinora é que ela é uma flor que fica abaixo da terra e o fruto também. Então provavelmente quem come aqui é algum tatu que vai lá embaixo da terra no meio do seu túnel e encontra um fruto na sua frente e come. Tá? Esses frutos que vivem abaixo da terra, como por exemplo a batata e outros frutos, aí está o nome deles, né? Geocárpicos. Geo é relativo à geologia, né? Terra, no caso. Essa figura é importante, tá? Infelizmente eu não achei em português uma figura como essa. Ela mostra de onde que vêm os frutos, os tipos de frutos que a gente vai abordar em aula. Então vocês podem ver lá em cima, tem frutos derivados, né? Aqui, ó, frutos derivados de uma flor ou uma inflorescência. Tá? Então sempre que você tiver uma flor isolada lá na ponta do ramo da árvore ou até mesmo no tronco da árvore, caulifloria, sempre que for uma entidade única definida, uma única florzinha, você vai ter os tipos de frutos que estão aqui, ó, à esquerda da melancia aqui, tá? Se essa flor tiver um único ovário, o fruto vai ser simples. E aí vocês podem ver quais são esses frutos. Por exemplo, aí vai ter uma outra divisão ainda, carnosos, né? Depois a gente vai ver os secos. Então aqui tem pêssego, ó. Pêssego é um fruto simples e carnoso. Por quê? Porque é uma única flor que origina o pêssego. Essa flor tem só um ováriozinho, né? Que é a estrutura que protege a semente aqui. Aliás, que vai originar, né, a semente quando fecundado. E lá está, ó, a semente e a polpa, né? E aí depois a gente vai ver as divisões que existem nos frutos carnosos, né? Basicamente vai ser drupas, quando você não tira a semente sem sair um pouco de polpa junto, né? Baga, quando você tira a semente facilmente sem sair muita polpa junto, que é o caso da cereja, da uva. São os dois tipos básicos de frutos carnosos, drupas e bagas, né? Depois tem outras coisas mais complicadas que a gente vai falar mais adiante, né? O que é um pomo, o que é um hesperídeo. Vamos primeiro no basicão aqui, que é entender da onde que vem essa classificação de fruto vindo de uma única flor, né? Frutos simples. Frutos agregados, também de uma única flor, mas aí tem mais ovários. Então, fruto agregado, vocês podem ver lá bem pequeno, ó, tem os ováriozinhos, né? Tá? Ali aquele ponto preto é o ovário. E aqui tem 3 pontos pretos, na mesma flor 3 ovários, então um fruto agregado.
Aí nós vamos ter um morango como exemplo. Nós vamos ter uma rosa como exemplo. Tá? Pegaram as ideias? Aí, ó, 3 ovários, uma rosa. Muitos ovários, um morango. Mas sempre uma única flor. Depois vai ter a inflorescência. Vejam a definição aqui de inflorescência. Ó. São várias flores, aí tem um monte de ovário aqui. O principal aqui é que o fruto ele é múltiplo. São múltiplas flores, é uma inflorescência. Um exemplo bem claro disso é o abacaxi, né? Com seus diferentes ovários aqui, de diferentes flores. Cada segmento aqui é uma flor que originou depois uma semente de abacaxi. O figo é um sicônio, também é uma inflorescência. Um dos casos mais difíceis aí de a gente explicar, né? O figo ele é uma flor virada para dentro, né? Na verdade, é uma inflorescência virada para dentro com várias flores, flores masculinas e flores femininas aqui dentro. Um fruto, então, múltiplo, né? Devido a ter vários ovários aí e várias flores também. Nosso principal conceito é várias flores formando uma inflorescência. Né? Então essa divisão ela é bastante didática para nós entendermos aqui. Aqui, a primeira folha são só frutos carnosos, né? A gente pode discutir um pouco mais isso. Aqui tem uma outra forma de enxergar os frutos. Tá? Então eu coloquei ali um exemplo que a gente vai ver, a magnoliácea, que é uma transição evolutiva entre gimnospermas e angiospermas. Ela é um fruto do tipo agregado. Tá? Então é um fruto originado de uma única flor com vários ovários. Beleza? Então não é simples não. Aí, ó. Os frutos da magnólia derivam, né, de um gineceu diale carpelar, ou seja, carpelos separados. E os carpelos são folhas modificadas que envolvem o ovário, tá? De uma só flor. Os pistilos, que é onde vai cair o grão de pólen na flor, a parte feminina da flor, estão reunidos por partes acessórias de natureza receptacular ou apendicular, de apêndice. Né? Então, cada pistilo forma um fruto separado do tipo folículo. A gente vai ver depois desse fruto aberto. Aqui ele abre, vai ter uma semente vermelha e um pequeno folículo, né, que é uma abertura para essa semente sair. Não é a gimnosperma mais, porque a semente está escondida aqui completamente. Depois, além do folículo, que é o tipo de fruto, né, que a gente vai ver, são vários folículos, cada um originado de um ovário, sementes dentro, ele vai numa única flor aqui formar esse fruto agregado. E aí tem uma outra estrutura chamada funículo, que é um pequeno cordãozinho que vai prender a semente aqui. Tá? Pronto, já entendemos melhor como funciona uma flor de magnoliácea. Frutos múltiplos, ó. Múltiplos aí a gente já tem a diferença, né? Ovários amadurecidos de muitas flores de uma inflorescência. Crescem mais ou menos juntas, né? Crescem juntas no mesmo receptáculo, criando aí uma infrutescência, tá? Então é o caso que a gente viu aí do abacaxi e também de algumas moráceas, né? A família do figo, como o brósimo. Deixa eu ver se eu mostro o brósimo. Aí o brósimo. Então, desta inflorescência se originaram várias flores e cada flor aqui está tudo junto, formando uma estrutura única, né? Que são os frutos múltiplos. Então, de inflorescências múltiplas, de uma única flor agregados. E mais. Aí tem mais um exemplo do que é um fruto
Aí nós podemos partir para outra parte aqui, né, da árvore, os frutos simples. Então vieram de uma única flor, tem um único ovário. Só para dar um exemplo aqui do que é um fruto seco. Tá? É um fruto que não é carnoso. O carnoso tem muita água, né? O seco ele não vai, você vai apertar um fruto, não vai sair água, é uma forma de descobrir. E aí os secos eles se dividem em dois tipos: os deiscentes, que liberam as sementes, e os indeiscentes, que a semente fica lá. Se você não tiver um agente externo, ela vai ficar eternamente ali, ou enquanto o fruto durar e não apodrecer. Então sempre que o fruto abrir e soltar a semente, ele é deiscente. Aí tem outro. Tem outro aí, que é um fruto de Sloania, que é uma Elaiocarpácea, parente da azeitona do Ceilão, que a gente está trabalhando aí. Só que essa é diferente um pouco, o fruto é uma cápsula. Depois a gente vai ver qual é a definição de folículo, né? Que a gente acabou de ver aqui no fruto agregado da Magnoliaceae. Não funículo, folículo. Um legume, tá? Que é um fruto que tem duas aberturas. O folículo tem uma abertura e aqui a cápsula. Sempre que o fruto tiver, imagine ele fechado aqui, ó, ele abre e se transforma em uma estrelinha. Então tem 3 ou mais aberturas. Aí sempre vai ser cápsula. Tá? Essa é uma cápsula também. Tá? Chama às vezes de tricoca também. É um fruto de Euphorbiaceae, que é notavelmente seco, né? Algumas têm 4 aberturas como essa e outras têm 3. Ó. Então, mas sempre que tiver 3 ou mais é cápsula. Essa aqui, uma planta bem bonita, né? Essa Euphorbiaceae. Pouco eu lembro o nome. Aí uma rutácea, família da laranjeira. A laranjeira não tem só frutos carnosos, né? Família da laranjeira, rutácea. Também tem frutos secos deiscentes que se abrem. E aqui um fruto seco indeiscente de uma antiga, né, família leguminosa. É interessante a gente pensar nisso, que a antiga família leguminosa, que agora se desmembrou em 3 grandes famílias, ela contém frutos que não são legumes, tá? Então aqui secas, as frutas são secas, né, e indeiscentes, elas não liberam semente. Vejamos aqui que é o Pterocarpus rohi, é chamado de pau-sangue, que a madeira vermelha libera uma resina, né, uma seiva vermelha. E aqui dentro a semente ela fica presa, ela não tem como sair. Isso aqui nunca vai abrir como um folículo, ou como um legume, ou como uma cápsula. Tá? Esse é um fruto seco indeiscente. Alguns exemplos são as sâmaras. Tá? Que mais? Esse aqui é o mogno. Tá? Família Meliaceae, um fruto seco. Indeiscente, em princípio. Às vezes as plantas nos enganam, a gente tende a achar que é indeiscente, depois de muito tempo pode abrir o fruto e a gente se enganar. Eu coloquei aqui o mogno como fruto seco indeiscente, mas existe alguma pequena controvérsia aí se ele realmente não abre e não libera essa semente. Geralmente os frutos secos indeiscentes eles não vão ter uma semente alada. Tá? Às vezes aqui até parece um meio termo, né? A semente um pouco mais dura, mais pesada aqui. Meio termo evolutivo, ela já não voa tão fácil como um cedro, por exemplo. E muitas vezes nos frutos secos indeiscentes a gente encontra uma estrutura que ela é feita para grudar em animais, tá? Levar essa semente longe e depois de muito tempo ela abrir. Então elas são frutas que não têm sementes aladas, nem barocóricas que explodem, né? Não tem aquela dehiscência explosiva como em Euphorbiaceae. Então procurem entender também a morfologia externa, né? Do fruto e até mesmo da semente, para
categorizar aí em deiscente. Não faz sentido um fruto ser indeiscente e ter uma semente alada. Então aí você pode estar simplesmente numa época que o fruto está fechado, ele pode ficar vários meses fechados e depois abrir, você achar que ele é indeiscente. Agora, se o fruto ou a estrutura que envolve ali a semente, às vezes tem uma sâmara, né, ao redor, uma película ou alguns ganchos por perto, é um indicativo de que ele não vai liberar a semente e aqueles ganchos vão ser fixos em algum animal. Bom, o que mais? Então o legume e a síliqua são frutos secos deiscentes. Aqui o fruto com abertura, né, seco no caso, folículo, mais simples que pode existir. Então ele é antes do legume, ele é mais simples que o legume, ele tem só uma abertura aqui onde caem as sementes. Presente nas angiospermas mais primitivas, como a família Sterculiaceae, né, que era a família do cacau. Cacau agora passou para Malvácea. E aqui em Sterculiaceae a gente tinha, né, o Styrax leprosus, o leproseiro. Então eles têm só uma aberturazinha. Ó. O legume ele vai ter uma abertura do outro lado também. Então essa é a definição do legume e aqui é a definição do folículo. Para vocês entenderem como funciona um folículo, um fruto com uma única abertura, vocês pensem no estojinho de vocês, onde vocês guardam canetas, lápis. Isso é um folículo, tá? Se o estojinho de vocês tivesse dois fechos, ele seria um legume. Agora fica fácil de explicar, né? E também a gente vai ver aqui, ó, que tem outros tipos de frutos, como em Bignoniacea, que tem uma película entre os dois fechos de estojo. A gente vai ver que é diferente, tá? O esquizocarpo é um derivado, é um fruto também, chamado de fruto esquisito, né? É um derivado de gineceu sincárpico, tá? Então ali tem uma definição de que é um gineceu sincárpico, com carpelos unidos. Tá? Carpelos são as estruturas que envolvem o ovário. Então aqui, ó, tá o estigma lá, tá o estilete, os óvulos estão lá dentro, né? E os carpelos, eles estão unidos aqui, ó. São essas estruturas que parecem uma jarrinha. Elas vão envolver o ovário e o ovário vai envolver ali os óvulos, né? As sementes, no caso. E aí, ó, os carpelos separam-se inteiramente na maturidade. Frutículos, geralmente deiscentes e livres. Tá? Então eles ficam unidos, os carpelos, quando o frutinho ainda está novo, e depois, quando o frutinho ficar adulto, maduro, eles vão se separar. Depois tem outros tipos de carpelos, né? Apocárpico, por exemplo. Já são todos vasinhos aqui separados, ó, desde a junção com o receptáculo. Aqui eles são separados, mas não na junção com o receptáculo floral. Ó. Então por isso que são carpelos unidos. Aqui são carpelos separados. Ó. Pense em no boliche, tá? Que são cada boliche aqui, cada pino é separado desde a origem. Aqui eles são grudados, mas eles separam mais adiante. Então é carpelos unidos, carpelos separados. Esses ovários a gente chama de múltiplos, né? Tem mais de um óvulo aí na flor. E aqui um ovário mais simples possível, né? Só tem um carpelo, um ovário, um óvulo. Tá? Então tem estruturas simples, elas vão complicando aqui. Ali um esquizocarpo, que é o caso da cenoura. Tá? Só para dar um exemplo do que é isso aí. Né? Então o fruto esquizocarpo. E ele pode ser aberto aqui, né? Pode ver que você pode abrir ele no meio. Lá estão eles, ó, abertos. Outro é mamona.
Então é possível separar os carpelos depois na maturidade. Quando você separa eles vão conter sementes em unidades separadas. Aí forma esse fruto esquisito que é o esquizocarpo. Pomo. Pomo é um pseudofruto, tá? Composto de um ou mais carpelos, cercado pelo pseudotecido. Aí a gente vai ver o que é isso. Aqui também tem sempre uma questão de interpretação nessa questão dos frutos. Tá? É interpretado por alguns especialistas como a extensão do recipiente, pseudotecido. Córtex, casca. Outras pessoas acham que ele é um hipanto, a gente vai ver o que é isso. Que são aquela junção, né, aquelas junções de várias peças florais fundidos, ou o toro, parte comestível do fruto. Aí temos um pomo. Então, pseudotecido seria toda essa massa grande aqui que forma o que a gente realmente come da maçã. Então a maçã, na verdade, quando a gente olha assim, a gente sempre se engana, acha que aqui é que estava a flor, mas na verdade a flor estava aqui. Ó, tá? Tudo que está abaixo da flor é a maçã, na verdade. Então é um ovário ínfero, né? Fica bem claro isso. Sementes estão ali dentro. O endocarpo, aquela partezinha um pouquinho mais durinha que envolve aqui as sementes. A gente geralmente não come. O mesocarpo está aqui. Lá está o cálice, ó. Onde estavam as sépalas, né? Na corola é onde estavam as pétalas. Então aqui no 5 onde estavam as sépalas, depois mais para cima ainda é onde estavam as pétalas. E panto é essa junção aqui, às vezes fica restos bastante gordinhos aí de pedúnculo. Às vezes do pedúnculo que está aqui, ele ainda chega um pouquinho até aqui, ó, volta a ficar verde lá. Ó. Aí tem restos de cálice, restos de pétalas, restos de sépalas, isso tudo fica meio gordinho aqui. Pode ficar maior do que aqui, tá? Aí forma o hipanto. Às vezes só uma parte ela cresce mais e aí forma o pseudofruto, tá? Então, o pseudofruto é quando uma parte que ainda tem a ver com a base da flor, né, o pedúnculo, ou até mesmo outras partes do cálice, por exemplo, são extremamente avantajadas e envolvem completamente o fruto. Tá? O caju também é assim. Esse é o hipanto. Aqui está melhor a gente explicar o que é um hipanto. Né? Os ovários aqui eles são ínferos, eles estão abaixo das outras partes florais, como pétalas e sépalas lá. Né? Então é uma fusão de bases, ó, bases das sépalas, pétalas e inclusive estames. Né? Então quando todas essas bases aqui ó, se unem, inclusive aqui de estames, ó, depois que eles vão sair lá adiante, quando fica essa massa crescida para mais do que deveria crescer, se chama hipanto. Por exemplo, para rosácea é bastante característico, fabácea também. Ele pode ser tão profundo e com o topo tão estreito que a flor parece ter um ovário inferior. Tá? Então, aí pode gerar essa confusão. Né? Nesse caso aqui, parece ser esse caso. Ó. Aqui estão os ovários e dentro os óvulos. Só que vejam, ó, as sépalas aqui fundidas, né, com o resto das outras partes, as pétalas lá em cima. Para o ovário realmente ser inferior, ele teria que estar aqui, ó, abaixo de toda essa estrutura. Então, às vezes ele dá a impressão de que tem um ovário inferior, porque a gente pensa, nossa, a flor está toda aqui para cima, isso aqui está tudo para baixo, é o ovário. Mas aí tem a definição aqui, ó, sépala está envolvendo por fora isso. Então, os ovários estão aqui para cima. Para ser inferior mesmo, eles deveriam estar aqui ou como aqui, né? Aqui está todas as estruturas
E lá dentro estão os ovários. Aqui sim o ovário inferior. E aqui não. É necessário vocês olharem isso e ficarem pensando mesmo, para depois chegar a alguma conclusão, tá? Os frutos carnosos simples são o mais comum é a baga, tá? Então a parede do ovário inteiro amadurece em um pericarpo comestível, certo? Geralmente tem ovário superior e ele tem um ou mais gineceus dentro de uma cobertura fina, muito carnuda, tá? Ou vários gineceus, né? As sementes são embutidas na carne comum do ovário. Alguns autores consideram como bagas também alguns frutos com uma semente apenas, desde que a superfície dessa semente não esteja aderida ao endocarpo. Esse é o conceito de baga. Uma planta que produz baga se diz bacífera. Então você vai ver lá o urtigão, né? Urticácea, muito comum em áreas degradadas aí. O nome científico é Urera bacífera. Porque as frutinhas do urtigão são bagas, né? Então a parte externa da baga, o pericarpo, normalmente é comestível. Tá? Então tem o epicarpo, que é a casca muito fina, o mesocarpo carnoso, chamado de sarcocarpo, e o endocarpo carnoso, que a diferencia da drupa, na qual o endocarpo é lenhoso. Ó, tá? Essa é a diferença morfológica de drupa e baga. Na drupa, o endocarpo é lenhoso, ele dificilmente vai separar da semente, como no pêssego, na manga. Na baga, ele é facilzinho de destacar. Então a drupa é um tipo de fruto carnoso com apenas uma semente, sendo esta aderida ao endocarpo de maneira que só pode ser separada mecanicamente. Ó. O pêssego, né? Também ocorre em Chrysobalanácea. Então aí as drupas, Cariocarácea, que é o pequi, também é drupa. Chrysobalanácea, lá está o pequi, o carioca. Os oitis, as licâneas são drupas. Ó. Aqui está muito seco depois o fruto, mas esse fruto aqui está entre o meio termo, entre um fruto carnoso e seco, viu? Por isso que eu sempre insisto com isso. Os alunos têm que ter um pensamento assim. Existem meio termos, tá? Existe meio termo entre um fruto seco e um fruto carnoso. Ele está aqui para mostrar para vocês. Ele é uma drupa. Talvez aqui ele tenha caído no chão, a pessoa coletou e a semente saiu fácil aqui, mas não era para ter acontecido isso. A semente deveria ficar aqui mais presa. Então, às vezes, da forma como você enxerga como a foto foi tirada ou quanto tempo a pessoa demorou para tirar a foto, pode levar a uma outra interpretação, mas em princípio é uma drupa, tá? E existem realmente frutos, por exemplo, o engazeiro. É uma leguminosa, é um legume, mas geralmente as leguminosas têm as sementes dispersas pelo vento. O engazeiro é um caso que ele está no meio termo evolutivo aí. Por isso que as aulas de evolução são tão importantes, para a gente entender isso, por exemplo. Como é possível um legume que o fruto dentro é carnoso e não é alado? Ele está uma transição aí que hoje vale mais a pena ele ser carnoso para dispersar as sementes do que alado. E aqui ele está claramente entre uma transição de uma drupa talvez para uma baga. Está indefinido ainda o que vai ser aqui. Só o tempo evolutivo vai determinar qual o futuro aqui. Certo, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta aí com mais alguns tipos de frutos. Continuamos então. Agora nós temos aqui alguns exemplos assim mais clássicos, né, do que seriam certos tipos aí de situações nos frutos. Então nós temos frutos secos, com certeza, todos aqui são secos. Indeiscentes aqui à esquerda. Aí nós vamos ter o caso do milho, uma cariópse. Tá? Ele é um fruto simples, pericarpo adere totalmente à semente. A semente está lá dentro. E pericarpo não é carnoso, é seco e aderido. Tá?
a essa semente. Isso é uma cariópse. Já o aquênio, que é o caso do girassol, o pericarpo não adere totalmente à semente. Só essa a diferença. Sâmara, fruto simples com pericarpo não aderente à semente que se prolonga por uma membrana. Tá? Então a semente está ali, o fruto ao redor, ele não libera essa semente está envolvida por uma membrana, é uma sâmara. Então eles são frutos que não têm aberturas, né? Por isso eles são indeiscentes. Se você quer tirar a dúvida se o fruto é seco, indeiscente ou deiscente, fique procurando por aberturas, rachaduras, linhas claras que vão abrir depois. Se não tiver isso, é muito provável que o fruto seja indeiscente. Eu não sei se esse cariópse não tem a ver com cárie, tá? Porque parece muito o dente aqui, né? O grão do milho, né? Parece muito um dentezinho. E aí o pericarpo envolvendo completamente a semente. É muito difícil você realmente separar aqui a semente do fruto. Talvez até mais difícil do que numa drupa, desculpe. Por isso que seria o cariópse. Os deiscentes é mais fácil, eu já expliquei, né? O estojinho com um único fecho é um folículo, fruto simples, com muitas sementes e uma só fenda de deiscência. A vagem, também um fruto simples, com muitas sementes, polispérmico, deiscência em 2 fendas. Tá? Um estojo com 2 fechos. A cápsula seria um estojinho com 3 fechos. Tá? Ocorre em violeta. Né? Ocorre também no açoita-cavalo, que é tiliácea. Em muitas frutinhas ocorre isso aqui. A euforbiácea é bastante comum. Frutos simples, com carpelos unidos, com muitas sementes e a deiscência por poros ou fendas. Né? Então os carpelos eles vão abrir depois aqui e vão liberar as sementes. Mas teve um momento que eles eram unidos lá na ponta da cápsula. Até que isso abre e aí são separados aqui, né, as 3 partes da cápsula, os 3 carpelos no caso, e vão liberar a semente. Aqui um resumo de tudo que a gente viu. Ó. Então, a primeira palavra é o tipo de fruto, depois vem uma barra, o número de carpelos. Né? E entre parênteses o número de fendas, onde vai ser liberadas essas sementes. Essas fendas a gente vai ver, elas podem estar na divisa entre o carpelo e outro e no meio do carpelo. A gente já vai ver isso. Resumão, então. Tipo de fruto número 1, folículo. Fruto seco, deiscente, com um carpelo e uma fenda. Claro? Vagem. Um carpelo, 2 fendas. Lomento. É muito parecido com a vagem. A única diferença é que a vagem ela tem as sementes mais soltinhas ali dentro e o lomento tem uma espécie de afinamento entre uma semente e outra. A gente vai ver isso daqui a pouco uma imagem. Síliqua. São 2 carpelos e aí existe um septo no meio. Lembrem que eu falei que existiam algumas leguminosas aí que na verdade não são legumes? Tá? Pode acontecer raramente isso. Mas tem uma família que a gente se confunde muito com leguminosa, que é a Bignoniaceae, que é a família do ipê. E lá na verdade, sempre há uma exceção, né? Pode haver algum caso muito raro em leguminosa que apareça uma sílica lá, mas estragaria um pouco a definição de leguminosa. Já aqui na Bignoniaceae, o que acontece? Tem um estojo com 2 fechos e uma repartição no meio do estojo. Isso seria uma sílica. Tá? E é o fruto característico de uma outra família, que não tem nada a ver com a leguminosa em princípio, que é a Bignoniaceae, que é a família dos ipês. Vocês depois peguem o fruto de ipê, abram ele, né? Ele parece uma vagem, mas não é. Ele tem 2 aberturas e um septo, que é uma membraninha que fica no meio ali. Cápsula. 2 ou mais carpelos e 2 ou mais aberturas.
O esquizocarpo ele é um pouco parecido, depois a gente pode discutir mais, com as cápsulas. Tá? As cápsulas elas podem ser septicidas, né? Elas abrem pela linha de união dos carpelos, que é o caso da azaleia. Podem ser loculicidas, que abrem pelo meio de cada carpelo, que é o caso do algodão. A gente já vai ver a figura, fica muito mais claro do que com as palavras aqui. Uma cápsula pode ser também pixídeo, que é o caso do eucaliptus, né? Ou da sapucaia, já que a gente está aqui em Santa Rita do Sapucaí falando sobre isso. Tem uma linha transversal, né, perpendicular ao eixo da flor, que vai liberar depois essa tampinha, né? Algumas pessoas até usam para fazer cachimbo, algumas cápsulas pixidiárias, pixídeos no caso, que é onde está a tampa, depois a parte que fica, as sementes dentro ali, usam para fazer cachimbo. E por poros, né? Poricida, que é o caso da papoula e da quaresmeira. Só um pequeno momento, um intervalinho. Bom, aqui nós temos vários folículos que talvez reste alguma dúvida conceitual aí para vocês. Vamos mostrar vários aqui só para vocês lembrarem do estojinho com uma única abertura. Tá? Ó, estojinho com uma única abertura. Mas essas aberturas elas podem ser poricidas, né? Vários poros aqui. Aqui de novo, ó, uma única abertura. Uma única abertura. Uma única abertura, folículo. Aqui é importante a gente aprofundar um pouco. Agora a gente vai mostrar várias coisas junto aqui para a gente discutir. Quando que uma cápsula é septicida? Né? Quando os septos aqui, ó, são linhas já pré-definidas nos carpelos, entre carpelos, e é nessas linhas que o fruto abre. Tá? Loculicida, que é o caso do algodão, é quando entre os carpelos aqui não abre e racha o carpelo aqui e aí solta a semente. Então essa dúvida está tirada aí em relação aos tipos de cápsula: septicida, loculicida. Circuncissecil, né, tem essa abertura em cima. Aqui temos a poricida, essa aqui, ó, que é o caso da micônia, né, a melastomatácea. São alguns porozinhos que liberam aqui as sementes. E nesse caso aqui é a sapucaia, ó, tá? Tem uma abertura, cai a tampa e vai liberar as sementes. O pixídeo também do eucalipto é uma estrutura semelhante àquela, mas aqui ó, está mais evidenciada, né? Cai a tampinha e aí saem as sementes. A linha transversal. Então a castanha do Pará, sapucaia e o eucalipto eles estão juntos. Eu só queria confirmar isso. Estão juntos nesse tipo de cápsula que é pixídeo no caso. Aqui, ó. E pode liberar a semente pela abertura aqui transversal. A linha da flor que eu estava falando é essa linha aqui. A linha de tal gineceu, o estilete, os filetes, as anteras, tudo isso é uma linha nesse sentido. E a abertura é perpendicular a essa linha na sapucaia, né? E também no eucalipto. Aqui, os tipos de cápsulas que podem ser mais complexas, né? A gente não vai entrar tanto nesse tipo de detalhe, justamente para não causar mais confusão ainda, porque essa questão é bastante complicada, né? Mas existem esses 5 tipos aqui, né? 4, 5 tipos, dependendo do caso. Mas poderia dividir em 10 tipos, né? Valvular, septicida, poricida, operculada, loculicida. Algumas estão ali, né? Essa aqui é a 2, né?
Essa aqui é a 1, né? Acrocidal, anomalicidal, vem de anomalia, então a ruptura é fora de qualquer padrão que a gente tinha visto, né? Basicidal, circuncéssio, né? Identicida, tá? Então, mas essas são classificações mais complexas, a gente tem que lembrar basicamente desses 3 tipos aqui, né? Septus, lóculos, circuncéssio, que é o pixídeo, na verdade, e poricida aqui, ó, que é o caso da melastomatácea. Poros. Poros ao invés de tampas, tá? Aí pode complicar ainda mais, né? Eu só vou mostrar isso aqui, não vou ficar discutindo um por um não, viu? Só queria mostrar aqui o número J, se não me falha a memória, que é o lomento que eu estava falando, né? Então, no número I, que é o legume, ó, sementinhas ficam ali dentro. Ó. E o legume envolve bastante elas. Aqui no lomento tem essas. Quase que separa uma semente da outra, tá? O K, K é também importante mostrar que é a sílica, que é de bignoniácea, né? Tem as 2 partes do que seria um legume e aí no meio tem um septo, que é uma pequena membrana envolvendo aí, onde ficam na verdade alojadas as sementes, de um lado e do outro, né? Que mais? Tem alguma que interessa aí? Bom, vocês podem rever aí. É uma cápsula puricida, circuncisa, cápsula circuncisa em O, né? P, esquizocarpo. Lá estão os outros frutos carnosos, né? Aí tem outras coisas, né? Berry inferior, que seria. É, caramba, tá difícil hoje. Berry inferior é. Baga inferior. Urbanidade. Beleza. Aqui tem mais, ó. Só. Coloquei a legenda de que vai de que a U. Só muda a legenda aqui e tal. Vocês podem olhar aí o que mais pode acontecer aí. Né? Depois preste atenção aqui bem ó, no morango, tá bem explicadinho aí como funciona o morango. Só que tem muitos tipos de frutos que são falados aqui, colocados nos livros, que são coisas já bem conhecidas, né? Tipo, a gente não vai se enganar com pé de morango ou com uma maçã. Interessante a gente ver um pouco mais nas plantas silvestres, né? Por exemplo, Quimbignoniácea, que é o IP, é assim. Quingazeiro é assim. Né? Isso é importante a gente saber. Quim Euforbiácea vai ser uma cápsula seca, né? Como em M, né? Tiliácea vai acontecer isso. Essas coisas esdrúxulas, que são mais coisas de plantas bastante conhecidas, é mais a título de curiosidade. Tá. Então aqui, ó, como já tem pouco tempo, eu vou deixar mais a título de curiosidade mesmo. Por exemplo, todo mundo sabe o que é uma laranja, né? Então, e aí lembrem que em outras rutáceas poderá aparecer várias coisas, né? Poderá aparecer bagas, né, com muitas sementes e o endocarpo, né, dividido em câmaras. Então, no hesperídeo é o endocarpo que se divide em câmaras. Não são ainda os carpelos. Beleza? Aí o hesperídeo tem aí o que é, né? Um ovário ínfero, um falso fruto, que é um tecido vegetal adjacente à flor que sustenta o fruto super desenvolvido. Né? Aliás, o hesperídeo aqui e aqui o falso fruto, né? Que é o caso do caju, da maçã, das rosas. Hesperídeo é o caso da laranja. A definição do hesperídeo é essa aqui, ó, bagas com muitas sementes e endocarpo dividido em câmaras. Falso fruto é outra coisa, simples e desenvolvimento de um tecido vegetal adjacente à flor. Pepônio, ó, que é uma melancia, uma pseudobaga. Diferente das bagas verdadeiras,
cuja parte externa, o pericarpo, inteiro amadurece por completo. A melancia, a parte mais externa dela, ela fica branquinha, lembram, né? Coisa boa. A parte interna, no caso. Aí é uma pseudo-baga, porque nas bagas verdadeiras toda baga amadurece, e ela não, fica uma parte branquinha. E só por isso que ela se chama pepônio. O caju, né, falso fruto, desenvolvido no tecido adjacente à flor, provavelmente pedicelo aqui. Um fruto múltiplo, a gente já falou, né? A jaca, por exemplo, é uma inflorescência, várias flores. E aí tem uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês que eu ainda não falei, que pode ser fonte de confusão. Agora sim, coisas mais sérias. Esse fruto múltiplo, ele advém de uma inflorescência. Mas não necessariamente uma inflorescência sempre vai originar um fruto múltiplo. Vocês tenham em mente isso. Você pode ter uma inflorescência cheia de bagas lá, tá? Com frutos simples, com um único ovário, originado de uma única flor desta inflorescência. O múltiplo tem mais a ver não com o fato de ser uma inflorescência, mas com eles estarem mais grudadinhos e ser difícil separá-los em estruturas como um cacho de uva, por exemplo. Um cacho de uva é bem didático para entender o que eu estou falando. Um cacho de uva ele não é considerado um fruto múltiplo. Tá? Ele é uma inflorescência, claro, o cacho é originado de uma inflorescência, mas são bagas. Né? Fruto múltiplo, as uvas teriam que estar tudo muito grudadas nela, como na jaca aqui. Então aí é que está mais a parte da definição mais importante do que um fruto múltiplo. Não é só porque vem da inflorescência, mas é porque está tudo grudadinho. Tá? Caiu a ficha agora? Um pseudofruto composto. São vários frutos simples e o pericarpo não adere totalmente à semente. Então o morango é isso. Ele é um falso fruto, né? Pseudo também é um sinônimo de falso, e composto. Então aqui é uma única flor que origina o morango, tá? Aqui está as sépalas, restinhos do cálice, e aí tem essa parte bastante desenvolvida, né? Que é o receptáculo floral, vejam só. Receptáculo floral altamente desenvolvido. E lá no final é que estaria o estigma, né? A semente e o pericarpo. Aqui na figura até não está envolvendo toda, mas ele não envolve todo. Fica um pouquinho livre e seriam os aquênios. Lembram dos aquênios, né? Cariópse era do milho e os aquênios era do girassol. Então esse é o morango. Então, tecido adjacente à flor desenvolvido em várias flores. Né? Na verdade é uma questão de interpretação aqui também, né? Se cada estrutura desenha dessa seria uma flor ou o morango teria uma única flor. Fica aí para pensar um pouco, se eu não estiver falando bobagem. E o abacaxi também é um pseudofruto. O cicônio. Bom, cicônio é uma inflorescência, na verdade, ao contrário, né? As inflorescências abrem e o cicônio é uma inflorescência para dentro. Tá? Temos 5 minutos para falar de uma coisa complicadíssima, que é o cicônio. Então a gente viu lá na aula prática que o cicônio ele é resultado de coevolução com vespas. Né? Então, é a casa das vespas o cicônio. As vespas prestam serviço aí fecundando os óvulos. Né? Então, num figo típico, existem flores masculinas e femininas dentro do figo. O receptáculo floral, né, ele é altamente desenvolvido e as florezinhas minúsculas ficam para dentro. Tem uma série de informações a título de curiosidade. Viu? Aí, ó. Então, receptáculo floral altamente desenvolvido, aqui estaria o pedúnculo. Então, aqui é a base onde liga o fruto à árvore, né, infrutescência no caso.
E aqui as flores masculinas na saída, quando as vespas femininas saírem, elas vão levar o pólen, e as flores femininas aqui. Depois as vespas femininas vão entrar aqui, aqui não vai ter mais as flores masculinas para elas não autofecundar, e elas vão depositar aqui os seus ovos no intuito de fecundar, né, as vespinhas aí, sair vespinha aí dentro. E nessa fecundação, às vezes ela estraga alguns estigmas, alguns óvulos para as vespinhas se alimentarem. Outros sempre tem mais do que vai ter vespa. Então, outros ela vai trazer o pólen na teninha ou até mesmo no ovipositor, vai polinizar aquele estigma e não vai ter uma vespa para comer o ovário e vai originar o figuinho lá dentro. A semente do figo, na verdade. Bom, vamos ver em detalhe como funciona tudo isso agora. Dei uma explicação banal, muito rápida sobre tudo isso. Vamos ver em detalhe. Em rosinha está a vespa feminina carregando o grão de pólen. Então ela acabou de sair de um figo que estava com a fase masculina do figo madura, as flores masculinas com pólen maduras. Essa vespinha sai do figo, então rosinha com pólen amarelinho, e vai para um outro figo. Nesse outro figo, a fase masculina da floração do figo vai ter acabado e vai estar a fase feminina da floração do figo. Esqueçam a vespa agora. Então, detalhe aí, uma ampliação da vespa com o pólen, ela vai lá. Ó. Foi lá. Dentro do figo, ela vai entrar e ela já é uma vespa que foi fecundada por um macho. Depois é que eu vou falar dos machos. Tá? Então ela carrega vários ovos aí, né? E ela tem essa partezinha aqui que é o ovipositor. Ela vai soltar os ovos lá na flor do figo feminina. Então aí tem um detalhe. Ó. Ela vai largar um ovo lá. O ovo vai nascer, vai liberar uma vespinha masculina ou feminina, a vespinha. E ela vai comer o óvulo, né? Vai se alimentar do óvulo da flor. Só que tem muito mais óvulos do que vespas e ovos de vespas. Vocês vão ter que ir lá no YouTube depois que eu postar esse vídeo e dar uma voltada, prestar bastante atenção que é complicado mesmo. Nessa loucura aqui dela ovipositar, ela vai encostar o pólen no estigma de algum ovário, óvulo aqui, né? Que não vai ser ovipositado. E esse aqui vai originar uma semente de figo depois. Então lá dentro do figo, depois que ela ovipositou, a vespa feminina vai morrer e vai nascer vespas lá. Tá? Vai nascer vespas desse ovário, óvulo, que nunca vai ser um figo, né? Nunca vai ter uma semente, vai ser comido. E aí vai nascer vespas lá dentro do figo, masculinas e femininas, certo? E aí pela primeira vez aparece em azul, que é a cor do masculino, a vespa masculina que nasceu dentro do figo. Então entrou várias vespas, elas ovipositaram vários óvulos dentro do estigma, né? E do ovário da figueira. Nasceram várias vespas, mais do que entraram, com certeza, masculinas e femininas. Essas vespas masculinas e femininas que entraram, elas vão fazer uma baladinha lá dentro, vai originar novas vespas. E o curioso dessa história toda é que a vespa masculina, ela nunca vai sair do figo, ela nem asas tem, tá vendo aqui? Ela vai nascer, crescer e morrer dentro do figo, ela nunca viu o mundo fora do figo. Depois que nasceram as femininas, que é essa aqui, ovipositor, e elas transarem, né, com as masculinas, vai originar um monte de vespa. As masculinas vão ficar no figo, gosto muito dele. As femininas vão novamente sair. E na hora que elas saírem, aqui toda a parte feminina do figo estava madura. E ela vai morrer, vai ficar cheia de vespa, seco lá com sementes. E na hora que essa vespinha feminina sair de novo, aqui é a fase masculina da flor do figo, vai estar novamente madura para ela cair, sair aqui e levar o pólen. Ó. Ela vai sair por um buraquinho chamado opérculo. Tá? Aqui está novamente a mesma coisa que eu acabei de explicar, só para vocês verem aí como funciona o ciclo. Tá? Tá um texto aí, vocês podem ler. E aí, curiosidade sobre esse mundo, a parte que é o figo. Né?
E aqui vocês têm agora a parte 2 daquela figura que eu comecei explicando para vocês, que é os frutos secos aqui. Só que eu já falei bastante em fruto seco, eu vou deixar só essa figura aqui para vocês olharem aí a variedade de frutos secos. Alguns vocês vão olhar, só bater o olho e reconhecer, como o algodão, e vocês vão ver onde eles se encaixam melhor aqui. E aqui o fruto da magnoliácea, né? Então ele é um fruto originário de uma única flor, com mais de um ovário, lá os ováriozinhos, lembrem, vai ser um fruto agregado. Vários folículos, e ali a semente, que a gente ainda não tinha falado dela, presas por funículos. Depois de uma inflorescência, vai ter frutos múltiplos, tá? Secos também, leguminosas aqui. Né? Então aqui é basicamente os mesmos conceitos, só que muda aqui o tipo de fruta, aqui é para frutos secos. E aí olhando alguns, como claramente vocês vão reconhecer, vocês vão ver onde eles se posicionam aqui ó, em relação à árvorezinha, né, ao esquema. Magnoliácea se posiciona aqui, leguminosas muito aqui, trigo, milho se posicionam aqui. São resultados de inflorescência, são frutos múltiplos. Pois tem outras coisas aqui, tem até carvalho aqui. Joia, né? Tá bom, chega de fruto por hoje. Ou mais um pouquinho. Aqui eu já coloquei resumo, é só para vocês ficarem olhando e revisando, fixar o conteúdo. O que é uma amora? Fruto agregado. Mais coisas aí, ó. E ficamos por aqui, tá? Certinho, 1 hora de vídeo. Divirtam-se, pensem, interpretem, lembrem que até mesmo nas coisas mais definidas, como legumes, podem haver interpretações diferenciadas. Cápsulas, então, nem se fala. Tenho em mente que classificar os frutos da forma que foi classificado não é simples, nem sempre esclarece muitas coisas e gera margem a interpretações. Tenha um senso crítico quando vocês olhem essas figuras e lembrem que pode haver meios termos aí, como eu falei, a natureza não é discreta, a natureza é contínua. A natureza não é 0 e 1, não é lomento, legume, sílica. A natureza tem sempre meio termos. A natureza não é baga, drupa e blá blá blá. A natureza tem uma coisa às vezes que está meio para baga, meio para drupa. E aí essas classificações elas não funcionam tão bem. Pronto. Agora um figo a gente nunca vai ter desconfiança do que é, né? Um figo é uma coisa tão diferente que a gente vai bater o olho, abrir e vai dizer, é um figo. Pronto, resolvido. Grande abraço.